seja, você tem que elaborar anteriormente já, você tem que prever esses equipamentos já instalados na cozinha para você fazer o dimensionamento do circuito elétrico. Quer dizer, Fauzi, que eu não posso chegar lá, ir numa loja, escolher um forno elétrico novo e ir lá e ligar na tomada simplesmente? Você poderia, desde que você já tenha previsto isso na sua instalação. Caso você não tenha visto isso, se a tua casa não foi projetada para ter um forno elétrico, é melhor você chamar novamente um profissional da área para que ele faça um levantamento para a instalação desse equipamento. Outra coisa importantíssima, Sérgio, que nós não estamos comentando, é a falta de aterramento. O aterramento é a parte principal de segurança de uma residência, de uma instalação elétrica. Esse aterramento ele tem que ser feito através de hastes de aterramento apropriadas, hastes de cobre, né, apropriadas, e ele tem que ter também uma resistência de aterramento baixa, porque é ali que vai fluir as correntes, né, advindas de um problema nesses equipamentos elétricos. E, meu Deus, comprei um monte de equipamento lá na minha casa agora, eu reformei a cozinha inteirinha. Eu coloquei exaustor, eu coloquei forno elétrico, coloquei o micro-ondas novo, muito mais potente. Sim, né? E também eu coloquei uma torneira elétrica. Só que eu não mexi na fiação. Será que vai acontecer alguma coisa? Pode dar uma sobrecarga. A fiação, ela realmente, quando ela não é apropriada, quando ela não é dimensionada para o circuito, ela começa a aquecer. Aí, o que acontece? Esse sobreaquecimento, ele derrete a isolação do fio, esse fio começa a dar o vazamento de corrente. E aí ela se torna perigosa, podendo inclusive causar um incêndio. O pessoal do bombeiro vai gostar disso, né? Eu não sei se vão gostar não, hein? Ele vai gostar de ver te multar, né? É verdade. Então, tudo isso são áreas relacionadas à eletricidade. A eletricidade, como eu já falei, ela é muito perigosa, porque ela não tem cheiro, ela não tem cor, ninguém vê a eletricidade. Na realidade, o que é a eletricidade? É um movimento desordenado, né, de elétrons. Então, ela se torna muito perigosa, principalmente quando se fala em áreas úmidas, áreas molhadas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando está trabalhando com eletricidade, né, ou seja, com um liquidificador, com um espremedor de frutas, né, principalmente na cozinha, com aquela área toda molhada. É muito importante, importantíssimo a gente se alertar a esses detalhes. Tem muita coisa para fazer na nossa casa, né? Tem que se pensar muito. Não é simplesmente ir lá e comprar os equipamentos, passar qualquer fiação. Como é que é esse negócio de fio mesmo? Tem os diâmetros? Tem as bitolas, tem o dimensionamento. Tudo pela potência que vai ser instalado. Existem as bitolas mínimas, né, calculadas. Tudo isso é calculado. A distância importa muito também no cálculo da fiação. Não é porque um fio ele tem uma certa bitola, ele aguenta até uma certa potência em determinada distância. A partir do momento que você aumenta essa distância, a potência já dessa fiação já fica comprometida. Quer dizer que o negócio do fio é meio parecido com cano de água também, né? Que você tem várias bitolas, dependendo do volume. Então, podemos fazer alguma analogia assim? Totalmente, existe analogia entre os circuitos elétricos e os circuitos hidráulicos. É válido sim. Então, olha, gente, vai a dica aí, hein? Não façam nada na sua casa sem a orientação do engenheiro eletricista, para que ele possa realmente dimensionar a carga da sua casa, verificar se a fiação está correta, se os disjuntores estão corretos. Então, é muito importante isso. Vamos agora ao nosso apoio cultural. E olha, se você gostou do que estamos falando, não perca os próximos blocos. Muito obrigado.
trabalho de engenharia, arquitetura e agronomia é um campo abrangente que envolve diversos profissionais, todos unidos em um só propósito: desenvolver o trabalho em prol da satisfação, conforto e segurança das pessoas, transformando a natureza com ideias bem planejadas, seja no âmbito residencial, comercial, industrial ou de lazer. Várias são as suas especialidades que, aliadas às novas tecnologias, mais e mais especialidades continuamente estão a surgir. Sua importância está na habilidade que desenvolvem no sentido de criar espaços adequados às várias atividades que os seres humanos realizam, com máquinas e equipamentos para melhorar a nossa qualidade de vida. Os profissionais da engenharia, agronomia e arquitetura estão mais próximos das pessoas, que em suas diversas ramificações buscam o bem-estar, a segurança e o conforto das pessoas em locais onde elas estão, quer seja residencial, de trabalho ou de lazer. Muitas delas nem sempre são notadas pelas pessoas. Nas edificações, na agropecuária, nas indústrias, nas minas, nas florestas, na previsão do tempo, na produção e conservação de alimentos, no mar, haverá sempre o trabalho de um profissional da engenharia. A responsabilidade, a ética e o compromisso desses profissionais são fundamentais para a nossa vida e para a vida do nosso planeta. Vamos dar seguimento agora. Eu vou chamar novamente mais um vídeo para que nós prestemos atenção e comentemos logo após. Muita gente não sabe, mas o excesso de equipamentos ligados na mesma tomada pode causar até um incêndio. Para garantir a segurança da sua casa, é preciso instalar um número adequado de tomadas, prevendo uma quantidade apropriada de circuitos elétricos e dimensionar corretamente a fiação, sempre utilizando fios e cabos certificados pelo Inmetro. Então, nós vimos aí novamente o caso, do excesso de benjamins, de excesso de tomadas, de excesso de equipamentos, em uma só tomada. Isso pode ser resolvido. De que forma? Redimensionando esse circuito. Esse circuito ele tem que partir do quadro de distribuição geral dele, aonde deve ser colocado, acionado mais um disjuntor de proteção e um outro circuito deve ser instalado. Melhor seria mesmo para cada equipamento uma tomada. Isso seria o ideal, Sérgio. Com certeza, mas nem sempre isso é possível, né? Porque às vezes você tem um problema lá de que você tenha que quebrar paredes, alguma coisa assim, mas você pode usar algumas réguas e dimensionar. Sim, todo circuito ele tem uma folga quando ele é dimensionado.
existe aquele fator, né, de segurança que é colocado em toda tomada. Quando o calculista, quando o engenheiro calcula, quando o técnico calcula, ele já usa esse fator que está explícito na NBR 5419. Então já existe uma certa segurança, ou seja, você vai utilizar por um período pequeno de tempo, né, não há tanto problema. É lógico, você não pode chegar ali simplesmente em uma tomada de uso geral, né, e colocar um equipamento tipo ar-condicionado, tipo uma torneira elétrica, sem o cálculo necessário, né, da fiação para isso. A maioria dos problemas de incêndio em construções, em residências, no comércio, a maioria mesmo acontecem por falha em equipamentos, falha em circuitos elétricos, geralmente por sobrecarga. Existe também uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, numa cidade muito antiga que nem a nossa cidade, de Arapongas, nós ainda temos algumas lojas, Sérgio, nós temos algumas indústrias ainda, eu acredito que em termos de indústrias isso é muito pequeno, mas em termos de loja realmente verdade, ainda com aquela fiação antiga, aquela fiação de tecido. Ou seja, chama-se o arquiteto, chama-se a decoração, né? Embeleza-se aquela parte toda, né? Faz um retoque, e a alma do negócio, aonde realmente precisa de energia, né? Ainda está daquela forma. Ou seja, é um perigo muito grande, a gente coloca em atenção, né, os proprietários desses estabelecimentos que ainda, porventura, nunca fizeram uma revisão no seu sistema elétrico, né, que, por favor, procurem um técnico para evitar acidentes futuros. Com certeza, né? Eu acho que outro problema que pode ocorrer aí é que são os malditos aquecedores, né? Que aquilo realmente tem um consumo grande, a pessoa vai lá, compra o equipamento e liga em qualquer tomada e ele vai criar um problema muito grande na sua casa, né? Os aquecedores, para você ter uma ideia, uma lâmpada dessas fluorescentes normais, essas longas, geralmente elas têm aí em torno de 40 watts. 40 watts. Ou seja, é uma corrente bem pequena, um consumo pequeno. Agora, quando se parte para esses aquecedores, principalmente esses aquecedores elétricos, a resistência elétrica, praticamente são curtos-circuitos. O calor gerado na água envolvendo quase que um curto-circuito, né, entre dois condutores. Então, eles são de potências elevadas. Normalmente já se iniciam aí a 1.500 watts. Ou seja, são potências realmente que precisam ter um estudo mais detalhado, né? uma atenção maior ao se ligar a esses equipamentos. E, Fausto, e quando você vai fazer alguma reforma na sua loja, né? E que você simplesmente você vai trocar a parte de iluminação da sua loja, você também precisa contratar um engenheiro elétrico também, eletricista? Em tudo que se faz, se deve contratar um técnico especializado, né, ou um engenheiro eletricista. Por quê? As lojas hoje, elas querem mais iluminação, elas querem mais conforto através de ar-condicionados instalados. Isso aí tudo tem um consumo muito grande de energia. Não adianta você fazer uma instalação no achômetro, né? Não, eu acho que se eu fizer isso, está certo. O certo é fazer com base técnica. O certo é fazer em cima de normas técnicas. Você sabe que nós somos cobrados, inclusive nós comerciantes, nós engenheiros, nós em nossas residências, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que aconteça em nosso estabelecimento. Nós respondemos civilmente e criminalmente por isso. Ou seja, então tem que fazer as coisas bem feitas. Outra coisa que eu chamo a atenção também, né, é a parte da fiscalização. A parte que envolva, no caso, a prefeitura do nosso município, né, no caso também que envolva o Corpo de Bombeiros,
né, que eles exijam um documento, que passem a exigir um documento, né, um projeto de que aquele estabelecimento está realmente de acordo com as instalações elétricas, né, e as outras instalações de ar-condicionado, instalações de piso,